Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com a Resenha Literária da Fran, com essa pérola maravilhosa desta obra que se chama Lucília, de José de Alencar. Essa é uma das obras maravilhosas do autor, uma das obras muito consagradas. Eu acredito que muita gente não a conheça, porque não era muito pedida ou conhecida, mas que ao ter contato com ela, eu fiquei assim, deslumbrada. Então separei 3 partes aqui para eu ler um trechinho para vocês. Vou fazer a apresentação da obra, vou contar um pouquinho da história, mas não vou contar o final. É uma obra romanesca que se passa no século XVIII e que causa um certo, vamos dizer assim, um certo frisson na sociedade da época, né? Porque é uma obra também um pouco polêmica, porque fala de o amor de uma mulher, no caso uma cortesã, e um rapaz que era estudante de medicina, né? Então vocês já viram aí como era complicado, né, para a época, né, esse tipo de romance. E aí eu vou contar para vocês como acontece a história, é uma história muito linda e muito sublime, né? Traz muitos temas sobre diversos assuntos, e uma obra muito atual, que a gente vê que passou muitos anos, mas ainda hoje existe muito preconceito, né, em torno da figura feminina, né? Vou falar um pouquinho também do arquétipo psicológico da personagem central da obra, que é a Lucília. Bem, então vamos à história. A história acontece o seguinte. Lucília, no caso, é um nome, um pseudonome, né? Pseudônimo, perdão. Na verdade, o nome dela é Maria da Glória. E aí a história dela é muito triste, né? E aí eles têm esse reencontro, Paulo e Lucília, numa situação não muito conveniente, assim, não muito comum. Vou deixar de enrolação, vou contar logo a história. É o seguinte, a história acontece do encontro dos dois personagens, que é Lucília e Paulo. Ela estava na igreja, se eu não me engano, e aí ela estava saindo da igreja, linda, maravilhosa, toda plena, toda dama, né? E aí ele se encantou por ela, né? De imediato, tanto ele quanto ela sentiram uma atração pelo outro, uma atração muito forte, né? E isso não tinha acontecido com Paulo, né? Por ele ser estudante e viver a vida na capital, ele viu que aquela mulher tinha algo a mais, né? Tinha um borogodó a mais, vamos dizer assim. E a Lucília, né, muito na dela, muito plena, né? Estava ali conversando com um amigo entre eles em comum. Mal sabia Paulo que esse amigo em comum era um cliente da Lucília. Mas durante o dia ela era uma verdadeira dama, né? E aí eles começaram a conversar, até que o amigo dele começou a fazer brincadeiras, né? Tipo, no sentido de dar a entender a verdadeira vida dela. A verdadeira vida dela, que era de cortesã. E aí, até então, ela tentou não demonstrar para ele, né, essa sua outra vida. Até que chega um dia em que Paulo é convidado para uma espécie de jantar entre amigos. E aí a Lucília é convidada, né, como uma anfitriã especial. E Paulo não sabia o que ela ia fazer lá, quando ele é surpreendido. Gente, esse livro é babadeira. A gente pensa que já leu de tudo na vida, que já viu de tudo na vida, mas... E a gente pensa também que pelo fato de as coisas serem muito antigamente, né? Não acontecia certas coisas, né? Mas muitas coisas aconteciam, inclusive, há milhares e milhares de anos. Enfim, o fato é que ela foi convidada para essa festa, começaram a brindar, começaram a jantar. E aí havia algumas indiretas, né? Algumas farpas, né? Entre a Lucília e alguns convidados. E o Paulo, né? E ele não sabia que aquela festa seria tipo uma espécie de bacanal, né? Bacanal vem do deus de Bacan, né? Ou seja, das orgias, né? Que antigamente em Roma tinha muito isso, as orgias sexuais. E aí eles bebendo, comendo, quando de repente o dono da casa, ele anuncia uma espécie de show, né? Show particular. E aí a grande anfitriã desse show seria quem? A Lucília. E aí ela fica em cima da mesa, começa a fazer gestos sensuais, né? Começa a fazer cenas eróticas, começa a tirar a roupa. No final ela fica nua, pelada, fica nua. E ele fica totalmente chocado, né, com aquela situação. E depois da apresentação dela, né,
Ela desce da mesa, se veste e vai pro jardim. E aí ele vai atrás dela. E aí ali ela fala pra ele que a verdadeira vida dela é aquela ali, né, de cortesã. Mas vocês acham que o Paulo ficou chateado com isso, ficou triste, ficou abalado? Não. Ele ficou ainda mais atraído por ela, né? Porque ela era uma mulher realmente muito atraente, né? E diferente, né? Por que não dizer assim? E aí, a partir dos monólogos dele, ele começou a não mais dominar, né? O que ele sentia, na atração era muito forte. Porém, o sentimento inicial que eles tinham tido um com o outro, que era o sentimento mais casto, mais puro, embora houvesse ali atração, começou a vir em jogo a questão do sexo, né? Da sexualidade. E aí deu meio que entender no livro que se eles tivessem um caso, né? Aquele amor estaria fadado ao fracasso, né? Mas o Paulo, não resistindo aos encantos de Lúcia, ele preferiu, naquele primeiro momento, de tê-la como cortesã. E aí a Lúcia, né, muito lúcida também, muito consciente, né, de todas as experiências dela que ela já tinha vivido, de que a sina dela, o destino dela era aquele, né, de cortesã. Então, nesse momento, ela já eliminou qualquer possibilidade de romance e ela então passou a agir com ele como uma cortesã, né, ou seja, ele como um cliente. E aí eles passaram, né, a ter vários encontros e tudo mais. E quando ele mesmo diz, ele relata essa história em cartas, né, que ele manda pra tia dele. E aí ele diz que quando eles começaram a ter esse envolvimento, né, mais erótico, vamos dizer assim, ele disse que a Lúcia se transformava, né, ele não conseguia reconhecer nela, naquele momento ali, aquela Lúcia doce, casta, né, e ele começou a perceber que existia assim, uma distância muito grande, né, entre aquela Lúcia que ele estava ali tendo o contato físico, sexual, daquela Lúcia, né, vamos dizer assim, um ser mais espiritualizado, né, como ele conheceu. E aí ele começou a ficar nesse conflito, né, de querer as duas, vamos dizer assim, as duas em uma só. E aí ela muito consciente de que ele só queria o corpo dela e tudo mais, ela também continuou fazendo, né, recebendo os clientes dela e tudo mais. Chegou um momento em que ele ficou apaixonado por ela e ele começou a pedir que, né, meio que dizer que a amava, que tudo mais, que ele queria uma coisa séria com ela. E aí ela propôs que se realmente fosse uma coisa séria, ela ia ter que abrir mão da vida dela de cortesã, porém eles não podiam mais ser encontros sexuais, como antes, né? Eles teriam que fazer tudo bonitinho, como manda o figurino. E aí eles passaram a ter um romance bem tranquilo, né? Ele passou a possibilidade, pensou numa possibilidade de casamento, mas de vez ou outra, esse amigo deles, né, como ficava alfinetando ele, né? Ficava envenenando ele, vamos dizer assim. Na verdade, é uma certa inveja, né? Porque o amigo dele não tinha coragem de assumi-la. No caso, a Lúcia, ele tava tendo essa coragem de assumir, inclusive passava de mão dadas, passeada com ela na cidade e tudo mais. Só que sempre ficava aquela desconfiança, né? Aquele ciúme, até que um dia ele entende mal, interpreta mal algumas atitudes dela, sendo que ela passa muito tempo juntando dinheiro para eles comprarem uma casinha, né? Em algum lugar, ter uma vida, né? Causa normal. E aí, nesse meio tempo, ela engravida, né? E ele começa de novo a desconfiar dela, e ela passa, né, a não mais querer contato com ele. É um chove no molho, um babado doido. E aí, isso já é no finalzinho, eles resolvem fazer as pazes e vão para essa espécie de uma casinha no litoral, se eu não me engano. E aí ela perde a criança, né? E ele não sabia que ela estava grávida. E aí ela perde a criança. E aí, ao perder essa criança, isso significa para a época que se o José de Alencar tivesse dado continuidade, que eles, né, teriam família, para a sociedade da época isso seria um escândalo, porque era inadmissível, né, uma mulher, né, naquela situação, ter uma família, né, com, no caso, o Paulo, né? E aí eu vou ler aqui alguns trechos da obra, que é muito lindo, são vários momentos, né, entre eles, desses diálogos entre eles. Ela é uma mulher muito misteriosa também, né? Ela revela um pouco, não revela. E aí a gente vai descobrir ao longo dessa história, antes de ler aqui a passagem, que ela foi uma criança pobre, né? Que os pais passavam por muitas dificuldades. E aí, com 13 anos, ela foi dada para prostituição. E ela passava a ajudar os pais, né, com mentadas mensais. Só que os pais não sabiam que ela era prostituta. Quando ela voltou com 17 anos para falar, né, da sua real situação, ela foi enxotada de casa. Então ela resolveu viver a vida dela, né, seguir essa sina. Mas ela nunca abriu mão de uma irmã que ela tinha.
Ela protegia muito essa irmã, dava a melhor educação, dava as melhores roupas, tudo a custo desse trabalho dela, né, como cortesã. Então, ela vai mostrando, né, que ela teve uma infância perdida, né, teve uma adolescência perdida, né, ela teve que se sacrificar para poder ajudar a família, né, e o pai era um sujeito meio que grosseiro, né, enfim, e aí essa história é uma história muito sublime, muito linda, né, de duas almas que se reencontram e tem uma atração muito forte uma pela outra. Vou aqui ler os três trechos da obra. E aí eu vou finalizar. Não vou dar o spoiler. Não vou falar que eu espero que vocês leiam um dia. Vou finalizar aqui dando a minha opinião sobre a obra. Então vamos lá. Aqui foi no momento em que eles se sentaram no sofá, os dois sozinhos. E ela ficava olhando pra ele, né? Ela tava de roupão, olhando pra ele, tímida. E ele queria, né, dar uns amassos nela. Mas, eis que tal é a força mística do pudor, que o homem, o mais ousado, desde que tem no coração o instinto da delicadeza, não se anima a amarrotar bruscamente esse véu sutil que resguarda a fraqueza da mulher. Se a resistência irrita-lhe o desejo, o enleio casto, a leve rubescência, que veste a beleza como de um santo esplendor, influi mágico respeito. Isso quando se ama, quando a atração irresistível da alma emudece os escrúpulos e as suscetibilidades. O que não será, pois, quando apenas um desejo ou um capricho passageiro nos excita? Então, ousar é mais do que uma ofensa, é um insulto cruel. Gente, vejam só a dualidade com que essas duas criaturas, né, essas duas pessoas se envolvem, né? Ora tem a questão do desejo e ora a questão da cumplicidade da alma, né, que é os laços do espírito, né? Então, a comunicação entre eles, o envolvimento deles era mais por laços espirituais, vamos dizer assim, porém, embora estivesse ali também presente o desejo carnal. Mas aí, mesmo ele sabendo da condição dela, né, ele tinha esses momentos, né, de vê-la além daquele corpo de carne, né, vamos dizer assim, além daquela mulher fatal, assim, né, da questão de ser uma mulher cortesã. E aí, tem outra parte que eu acho muito interessante, que é assim, ó. Com efeito, quem poderia julgar possível uma amizade fraternal e pura entre duas criaturas que meses antes trocavam as mais ardentes expansões da sensualidade? Quem poderia conceber uma abstinência absoluta no caráter ardente, provocado todos os dias e a todas as horas pela beleza sempre radiante de uma mulher divina, que retraçava com um olhar e um sorriso os poemas da voluptuosidade fruída? Então, como eu falei para vocês no início, eles combinaram entre si de viver meio que uma castidade, né, entre eles, né? Para que eles pudessem realmente ter uma vida, um romance normal, né? Vamos dizer assim. E realmente tinha que sublimar realmente os desejos, né, em prol de um desejo maior. E aí, aqui é um dos momentos em que eles dois estão juntos. E sempre ela é uma pessoa assim, misteriosa, melancólica, ela fica muito introspectiva em muitos momentos, né? Como se ela tivesse assim, vendo que aquilo ali não ia muito para frente, né? E aí eu vou ler essa parte aqui, que é muito bonita. Diz assim: ele tá com ela perto de um lago. Deixei cair algumas pedras no tanque. Não sei que impressão triste faz sobre o espírito a plástica imobilidade da onda, que desafia o homem a quebrar a quietude da natureza. Os olhos acompanham então com uma indefinível satisfação os círculos concêntricos que surgem à tona e vão se dilatando até correr às margens do lago. Ia atirar uma nova pedra, quando Lúcia, que eu supunha ocupada com seu trabalho, inclinou-se para mim de mãos juntas e disse-me com uma voz angustiada: Não, coitadinha, tenha pena dela. Encarei com Lúcia seu rosto, traí uma aflição profunda, de surpresa deixei cair a pedra. Oh, como deve sofrer, balbuciou ela, mostrando-me com a mão trêmula a água que se toldava e enegrecia. Que é isso? Em que está pensando, Lúcia? Disse ele, apertando a mão dela com força. Ela voltou para mim os olhos vagos, contemplou-me um instante e riu. Uma loucura. Não sei como me veio semelhante ideia. Vendo essa água tão clara toldar-se de repente, pareceu-me que via minha alma, e acreditei que ela sofria, como eu quando os sentidos perturbam a doce serenidade de minha vida. Depois de uma pausa, continuou. Naquele dia não soube explicar-lhe. É isso, veja.
A lama desse tanque é meu corpo. Enquanto a deixam no fundo e em repouso, a água está pura e límpida. Acredite ou não, Lúcia acabava de me revelar naquela imagem simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado. Gente, essa passagem é talvez a passagem mais importante, porque ela mostra todo o significado não só dessa obra, né, como essa história, né? E a decifração desse enigma que é essa mulher, né? Esse arquétipo psicológico, como eu falei no início. Ela faz a comparação daquele lago de águas tranquilas e límpidas quando ninguém mexe com ela, né? No caso, em relação ao corpo dela, né? Em incitá-la, né? A fazer o que ela faz. Quando ela está tranquila, né? Ela é como aquele lago límpido, né? De águas transparentes e tranquilas. É assim que ela diz que a alma dela fica. Mas se alguém começa a mexer nela, né, no caso ali, a lama que está embaixo do lago, seria o corpo dela, logo toda a água fica turva, né? Então toda aquela amargura, toda aquela dor, né, que ela sente de estar ali, né? Do espírito dela fazer parte daquele momento do corpo dela, né? Vamos dizer assim, na entrega para outras pessoas que ela não gostaria de estar, né? Mas que ela faz por conta desse ofício que ela tem. Então, assim, é de uma delicadeza tão grande, né? Esse olhar que ele tem, né? Sobre essa mulher muito encantadora. E sobre agora a crítica da obra, né? Como eu falei pra vocês, é uma obra muito boa, porém no final ela é muito triste. E aí no final ele escreve uma carta, né? Com lágrimas nos olhos. E aí eu vou finalizar aqui a leitura. A última frase que ele falou, aliás, que ela falou. Ela diz assim: Tu me purificaste, ungindo-me com teus lábios. Tu me santificaste com teu primeiro olhar. Nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Criador. Fui tua esposa no céu. E contudo, essa palavra divina do amor, minha boca não a devia profanar enquanto vivia. Ela será meu último suspiro. Aí ela pediu para que ele abrisse a janela, né? E a lua ficou sobre ela. E ele disse assim: a beleza imaterial dos anjos deve ter aquela divina limpidez. Recebe-me, Paulo. E aí ela mostrou uma estrela, né? Ai, gente, essa parte é top, eu me emocionei mesmo, né? Então, assim, mais uma vez mostra que esse amor que eles sentiam pelo outro era um amor transcendental, né? Era um amor que do ponto de vista terreno não daria certo, né? E que esse amor estava muito mais além do que o amor físico, né? Do que o amor sensual, do que o amor sexual. Fala de um amor que transcende, como ela falou aqui, né? Que como se ela estivesse recordando, né? Vamos dizer assim. E de forma metafórica diz que ela era a esposa dele no céu, né? Que eles já estavam predestinados a se conhecerem aqui na Terra. Porém, os caminhos pelos quais cada um seguiu, que foi meio que diferente, fez com que esse amor não fosse concretizado aqui na Terra, né? Mas que no céu, né, de forma sublime, né, vamos dizer assim, da palavra, esse amor estaria no seio do Senhor, ou seja, estaria eternizado lá como aquela estrela que ela estava vendo no céu, né? E é isso, gente. Esse livro é muito, muito bom, sabe? Assim, é um livro que me surpreendeu. Eu achava que cada livro que você vai ler de um autor, você acha que já sabe de tudo, que conhece tudo, mas não, cada livro te surpreende, cada nova leitura você conhece pessoas, você conhece personalidades, e sempre deixa uma mensagem, uma lição pra gente. Então, eu espero ter contribuído de alguma maneira para que vocês pudessem, pelo menos, aguçar a curiosidade sobre esse livro. Quem quiser conhecer um pouco mais, existe filme, se eu não me engano, sobre esse livro também. Séries e minisséries, vou até ler, vou até ver qualquer dia desse filme novamente. E aí é isso aí. Não esqueça de dar seu like, de compartilhar se você acha que esse vídeo foi útil. E obrigada pela atenção de vocês. Beijinho, tchau, tchau.